Vitor, né? E ela parou em 25 anos, né? Então a gente vai passando quase 40 anos de trabalho, aí fica bom, né? Porque fica aquele de 15 anos atrás. Mas nos últimos 15 anos, aí, acompanhando aí a linha, realmente eu sou do mercado financeiro, tenho trabalhado nisso, mas comecei e retomei uma nova atividade com a Fortaleza 2040, né? Sendo sido convidado na época para coordenar o estudo de habilidade econômica, e que o professor Alexandre realmente era difícil, porque me botaram uma missão quase impossível, fazer uma PPA de longo prazo, para fazer até 2040. Então eu tinha que analisar a receita, fazer uma econometria para dizer, olha, isso aqui é viável, mas é difícil. Mas tem outras questões que envolvem, né? Eu achei muito importante aqui os depoimentos colocados, a professora Clarissa, feita uma questão, participando lá também do PLIS, né, que também participou do Fortaleza 2040 e tudo. Então, essa seria uma base inicial aí, que foi Fortaleza, né? Depois, eu tive a oportunidade de servir ao governo Camilo, uma linha meio de assessor especial para poder ver a previdência do Estado, que era uma questão importante, que colocaria o longo prazo também, novamente, orçamentário, num bom nível para o futuro, e aí era pensando em 15 anos e a gente vendo conseguir os dados atuariais. E também a Cearapar, né, que também a gente pôde de ativos. A gente não tinha recursos, um grande problema que a gente chama de asset liability, gerenciar o passivo e o ativo de um Estado, coisa que a gente tem que aprender sobre o Estado, porque você tem uma riqueza pública das nações, você tem a riqueza pública do Estado, tem a riqueza pública da Prefeitura. E a gente começou a pensar que, quando a gente foi fazer uma avaliação inicial dos ativos do Estado do Ceará, nós tínhamos um déficit de 63 bilhões atuariais, que era o lado do passivo, e nós tínhamos mais ou menos uns 40 bilhões, sem uma prorrogação muito forte sobre os ativos do Estado. E aí começa uma nova ordem para poder discutir o que seria o futuro econômico e financeiro do Estado do Ceará. E em seguida aí foi convidado para a Secretaria Executiva da Casa Civil, né? Acho que esse é um outro ponto, porque a gente começa a falar de sonho. Então, a história vem aí, cadê o professor José? Aquela ideia do Júlio Verne, né? A gente começa assim. Então, me chamaram para trabalhar um pouquinho o Júlio Verne, e aí é por isso que eu vou trabalhar aqui um pouco o Júlio Verne. Aquela questão, me disseram assim, vamos falar sobre hidrogênio verde em plena pandemia, né? E a pandemia era para pensar, acaba a pandemia, a gente tem que pensar na pós-pandemia. Esse sonhar, às vezes, ele é entrópico, é difuso, mas o sonhar também é um pouco esperançar, já foi colocado por vários educadores, principalmente nessa discussão aí, Paulo Freire e outros mais, nesse debate. Então, é importante. Então, a gente vai sonhar aqui um pouquinho novamente para poder trocar algumas ideias. E nessa outra linha do hidrogênio, eu fui procurar, eu encontrei na Ilha Misteriosa, 1874, do Júlio Verne, que disseram o seguinte, vamos substituir o carvão para a água. Então, aquela modernidade toda, que era a questão de a gente trabalhar os eventos climáticos extremos, né, era nós falarmos sobre a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Era mudar o carvão para uma grande energia que se chamava água. Isso estava escrito ali, né? Era interessante. E o detalhe é que isso seria feito por eletricidade. Hoje a gente fala de eletrolisadores, né? E de repente nós nem chegamos. E lá, quando iniciou, e aí eu vou colocar, porque já começa a ter tempo, a primeira ideia do hidrogênio verde era para 2034, gente. E a gente pensava no net zero em 2050. Só que você vê como é a evolução. Quando aquilo pega, aí vamos agora antecipar. Então, pensar a longo prazo, muitas vezes é você pegar e refletir, por que eu não faço isso agora? Então esse sonho, está sonhando muito, está rodando, está falando bastante, né, Clélia? Aí colocando, e nesse falar bastante é o seguinte, a gente tem que sinalizar algumas coisas, porque é possível isso. E recentemente, eu estava como consultor do Banco Mundial e pedi para fazer algo em cima de inovação, e era lá no PCI. Então, de novo, no sonhar, era falando de trabalho que eu desenvolvi para o banco como consultor, era data center, não sei se você já ouviu falar dessas histórias, data center, IA, combustível de aviação, e de repente começa a acontecer. Não acontece nada por acaso, gente. Quando a gente estava lá no Fortaleza 2040, a gente começou a discutir a economia do mar, e lá a gente falava de fibramentos óticos. Ali só tinha 6 cabos,
nós já estamos chegando mais como está no cabo. Naquela época, a gente estava falando de 4 data centers em Fortaleza. Nós chegamos a 12. E é um debate que diz assim, isso não sai do nada. Hoje a gente fala assim, tem um TikTok com 200 bilhões e parece que vem do nada. Não vem do nada, gente. Isso está sendo discutido aqui há quase 15 anos. Tá certo? É porque a gente vai construindo essas plataformas, e aí eu digo assim para a universidade, a gente tem que procurar menos defeitos, menos restrições e mais soluções. A ciência tem que vir para isso. Porque para poder dizer que hidrogênio verde, isso aí é mais uma bala de prata, mas isso é fácil. Para não fazer, gente, não precisa nem desse debate. Não precisa de nada para dizer que tem todas as restrições. Olha como a professora Clarice colocou tanto problema. E a gente fala hoje, era 100 mil habitações precárias, falamos 130 mil habitações precárias. E como é difícil. E hoje tem um programa na cidade de Fortaleza, que já foi licitado, sobre habitações sociais, que é uma PPP. E começando, um programa que começa com 5 bilhões. Isso vai acontecer? Não sei. Mas se você não preparar esse terreno, não vai acontecer absolutamente nunca. E você tem essas leis, tem isso. Na minha época, do Eudoro Santana, em regularização fundiária, como era difícil chegar na Barra do Ceará. Mas acontece. Mas se você acreditar em sonhos, viu, gente? E Fortaleza é uma metrópole ótima para acreditar em sonhos. Mas vamos tentar aqui passar um pouquinho. Eu vou passar aqui, né? Vou passar bem rápido, porque eu já gastei meu tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo primeiro apertar o botão, né? Porque a Bíblia aqui é grande. Tá aqui, deu certo. Olha, eu tenho uma agenda aqui para falar sobre desigualdade socioespacial, mobilidade urbana, segurança pública, saneamento, educação, inovação, polícia sustentável, governança e participação. Aí começa pelo final. Gente, a gente vive um sistema político deformado. Naquilo que foi colocado sobre decisões, nós estamos eleiçando 2 anos. Isso é um problema. Por quê? Porque eu tenho que ter governabilidade. Teve um presidente que chamou de presidencialismo de paizão. Por quê? Porque eu tenho que ter em cada secretaria partidos políticos, eu tenho que ter um parlamento. A nossa Constituição, por acaso, parece que é mais parlamentarista do que presidencialista. Você depende hoje de um grande partido no Brasil, Centrão. Isso não afeta lá, afeta aqui. Porque eu tenho várias secretarias, eu tenho vários partidos. Já pensou se eu tivesse uma secretaria de desenvolvimento econômico, que é de um partido, uma secretaria de meio ambiente, que é de outro partido, uma secretaria de ciência e tecnologia, que é de outro partido? Eu tenho 3 estados. E se eles não conversaram? É difícil. O meu mentor político aqui, que tem sempre me ajudado, né, porque para mim é difícil, não dá racionalidade. Eu perco a governança pela governabilidade, porque eu tenho que passar um projeto de lei. Então, passando por ali, tudo passa a ser difícil. Por quê? Porque a gente vive isso. O que passa a sustentar o país é uma coisa chamada emenda parlamentar. Então, isso já começa um pouco difícil. E aí, depois a gente quer não ver isso como estrutural. Isso é estrutural para a gente poder discutir políticas públicas. Então, nós temos as melhores ideias, mas nós temos uma fragmentação incrível sobre a questão do sistema político. E aí, a gente vai definir quem são os partidos que... Eu não sei quem é a ideologia que vai prevalecer ou não. O Partido Liberal é o mais conservador. Ele é ligado ao Trump, que é dos republicanos, que é ligado ao outro. O partido que a gente vai colocar sobre a tutela liberal provavelmente não será um partido progressista. Como não pode? Aí a gente começa a discutir o que é uma ideologia clássica do liberalismo para o neoliberalismo e a gente pensa e se perde em tudo isso. E aí a gente está falando de políticas públicas para poder resolver uma metrópole. Mas eu vou aqui parar num outro ponto. Eu tenho aqui os desafios aqui da segurança, desigualdades e etc. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Pode passar. Aqui eu só quero dar, só um minutinho. Eu vou fazendo aqui. Só porque eu tenho aqui um ponto de desafios e soluções para cada ponto desse. Bem assim, uma racionalidade. Porque o que eu preciso é de recursos. Então, na hora que eu estou falando de algum recurso, de onde vem esse recurso? Só vem do governo federal, tem uma reforma tributária bem colocada aqui. O entendimento dessa reforma tributária, na hora que eu tenho um imposto sobre valor agregado, um CBS, é uma coisa muito complexa. Daqui a pouco eu não tenho trade, IPVA, eu não tenho IPTU, eu não tenho nada disso, e tudo isso vai se transformar. Como é que vai funcionar uma gestão de um determinado município, estado, o próprio governo federal? Isso é uma complexidade muito grande. Mas tem aqui um pouquinho de soluções no parte urbana, habitações de interesse social, regularização, papel da SUDEM e do BNB, tudo isso. Porque é a SUDEM que está trabalhando também dinheiro para infraestrutura. É o BNB que está buscando recursos para debêntures de infraestrutura incentivadas.
Por quê? Porque sabe-se que precisa de infraestrutura para poder fazer qualquer coisa. E nós não temos no Brasil. A gente está começando aqui a Transnordestina e tem gente, olha, enquanto que o mundo está indo para IA, nós estamos fazendo ferrovia. É porque nós não temos nada. Transnordestina está chegando para trás. E olha, quando a gente começou a falar de hidrogênio, pensavam que era de energia. E não era. Era fertilizante. O Brasil importa 12 bilhões de dólares de fertilizantes. E quando a gente junta hidrogênio com nitrogênio, a gente faz amônia. A amônia é o que eu preciso para juntar com potássio ou fosfato para poder ter fertilizante. Aí você lembra do mundo desde 2023, ele na cadeia dele depende de importação de fertilizante todos os anos. E a gente não pode ter a soberania necessária. Olha como é difícil. Nós temos a maior jazida de potássio lá em Sergipe, no meio do mar. E aí como é que fica? Então tudo isso é complicado. Eu queria estar com um controle aqui para poder passar, mas era mais isso. Eu quero chegar aqui, não as questões climáticas, estive na COP e tudo, aí meu secretário do meio ambiente me colocou, e foram debates ontem, a gente começou a discutir transição energética justa, depois a gente pegou e entrou, foi o primeiro estado a entrar no Hydrogen for Development, na Conferência do Clima, e muito interessante, tivemos com todo mundo, primeiro ministro japonês, até foi engraçado porque o pessoal dizia assim, mas como é? O Reino Unido convidou para a gente falar com o príncipe Charles da época, e todo mundo riu, né? Aí o Camilo, não, manda dar, eu fui representando o Camilo para falar com o príncipe Charles, para a gente discutir, sabe o que, gente? Transição energética justa com justiça climática. Nós não acreditamos em nós mesmos. Isso é um ponto. Se a gente começar a acreditar, o que a gente fez? Não foi na turma. Entramos na Conferência dos Oceanos, entramos em todas. E começou essa outra batalha, que é uma batalha muito importante. Mas passa, climático e tudo, é porque é muita situação. Mas nós temos aqui uma preocupação sobre a educação. Depois do Banco Mundial, eu fui convidado para a questão da Unesco. Então, hoje eu sou Nações Unidas Unesco. E eu estou lá no Ministério da Educação, convido o ministro Camilo, e começamos a discutir o PNE Brasil, que ele chamou de PNE Brasil Projeto de Nação, que é o PNE que foi aprovado há pouco tempo, é o Plano Decenal. Então, de novo, para fazer sonhos, nós vamos construir uma metodologia para trabalhar o 2050 da educação do Brasil. Foi entregue, está certo? E com o ministro Camilo, tendo solicitado e tudo isso. E o que isso é importante, gente? A partir daí a gente começa a ver uma série de vertentes. E essas vertentes são fundamentais e críticas para a gente poder entender o grau como a educação está no Brasil. A gente está na universidade. Então é legal entender. Desde novembro, gente, nós temos uma coisa chamada Sistema Nacional de Educação. O Brasil até hoje não integrava, não era interfederativo, quando se falava de educação básica, técnica e ensino superior. Não havia conexão. Começa agora uma conexão. Então o que acontecia antes? Alguma coisa muito fragmentada. Para você trabalhar na educação básica, tem até uns vídeos aqui, mas não vou poder apresentar, mostrando o pessoal na educação básica no Japão, tá certo? E também lá nos Estados Unidos, sabe o que eles estão fazendo? Marcenaria. Nas principais escolas. Porque eu tenho que pegar e trabalhar esse empreendedorismo jovem, mas aqui, já você chegando na faculdade, você já tem uma profissão. Não é você procurar uma profissão depois de terminar. E o pior, é você passar 6 anos estudando talvez um curso, e os 2 primeiros anos de um curso de medicina, você já ter perdido, porque a aceleração do conhecimento foi muito forte. Nossa discussão começou com IA. Aí o ministro foi com o presidente lá para a Índia, e aí a discussão de agora, né? Nós temos a Estratégia Nacional de IA, viu, professor Alexandre? Nós temos o Plano Brasileiro de IA. Lindo! 3 anos e meio. Que foi? Não, tem 3 anos e meio. Aí o ministro. E aí? Está no passado? Está no passado não, está na pré-história. 3 anos e meio de IA, gente, mudou tudo. Mudou simplesmente tudo. Como é que eu, numa lei, Plano Clima, nós, a gente está discutindo, o Plano Nacional Curricular Ambiental, desde 1999. Não fala nada de oceano, nada, zero. Quando a gente chega agora, está há 2 anos lá no Conselho Nacional de Educação. Imagine, eu disse assim para o secretário executivo do Conselho Nacional de Educação, imagine o conhecimento que ainda vai existir daqui a 5 anos. Será que a gente vai poder ser protagonista numa cidade de Fortaleza sobre conhecimento que ainda nem existe? E que diante da velocidade que está ocorrendo, a gente vai ter que aprender para poder dar soluções que a gente não tem desses desafios? Economia azul substituizada com 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Hein? Nós temos uma plataforma continental invejável. E aqui é onde é que a gente tem que ter o Parque da Pedra? Parque.
estadual da Marinha, é grande pra caramba, que o Arthur pegou e aumentou 34 km para 50 km quadrados. Fantástico isso. Eu só fui encontrar isso nas Canárias, lá pela União Europeia, recentemente, que eram 24 km quadrados só de preservação e conservação, numa plataforma só. Sabe o que o Brasil faz? Tem 150 plataformas da Petrobras. 49 para serem descondicionadas. A nossa lei, ela fala pela ANP que a gente tem que desmontar as plataformas. O pessoal lá está trabalhando a plataforma para ficar no mar, para poder 70% do planeta Terra é água. E é a maior captura de dióxido de carbono, e a gente está falando disso. Nós não temos uma plataforma em termos de pesquisa e desenvolvimento aqui. Eu fui lá para pegar o dinheiro da União Europeia para dizer a gente pode fazer aqui. E nós temos aqui lá do mar, está lá no FAR, tem muita coisa, etc. Mas nós não temos os institutos para poder trabalhar essas questões. Porque o mundo pensava que era desmontar a plataforma. Não era você pegar e fazer ressignificações. E aí muda o mundo muito rápido. E a gente não tinha isso. E isso pode trazer todos esses recursos depois para aqui, para a nossa periferia. Mas pode passar. Eu só queria chegar na impressão mesmo. E rodando, e pode ir para outra. Então, tem muita coisa que eu coloquei só 7 pontos assim que eu acho que são gargalos. Sobre os ativos da cidade, reimaginar essa cidade é fundamental e, obviamente, encontrar soluções em coisas que nós nem sabemos. E aí, aproveitando aquilo que a gente não sabe, agora vou para o sonho aqui, para terminar aqui os últimos 10 minutos, já gastei, né? Assim, que é a questão de tentar isso aqui, ó, tecido urbano criativo. O que é isso? O que é esse debate? Esse debate aqui é porque nós temos o SNA agora. Então, o que Fortaleza pode fazer como metrópole? Pode ser um plano piloto. A gente conseguiu um plano piloto já do Currículo Azul. O Brasil é o primeiro país do mundo, Arthur acompanha com a gente tem um grupo sobre isso, nós somos da Conferência dos Oceanos por isso, é o primeiro currículo azul do mundo, tem 9 países correndo, é o primeiro certificado pela Unesco. E nós estamos agora com um grupo montado, e que tem pessoas participando, a professora Thalina Talverde, o Romulo Alexandre participando, o professor Romulo Cristófalo, e nós encontramos brasileiros do mundo inteiro. O Brasil não é essa nossa geografia, não é 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é os 5 milhões e 700. O Brasil tem territorialmente, marítimo e maretório e território terrestre, 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. A gente tem que imaginar desse jeito. Mas não é isso, não. O que nós temos de povoação de brasileiros, do ITA, inclusive, em todas as universidades do mundo, eu estive no Japão, agora na Expo Osaka, e eu fui recebido por 190 professores no Japão, brasileiros. Olha que coisa fantástica. É Brasil em todo mundo. Nós não temos essa fronteira. E todos eles querendo colaborar com o Brasil. Como é que a gente colabora? Como é que a gente colabora? E aí vai. Aqui, pegando um pouquinho desse nosso SNE, para tentar tirar esse negócio. Aqui, o maior problema. A gente tem uma coisa chamada meta da educação, que é no orçamento. Então, nós temos que chegar a 7%, 10% do nosso PIB em termos de aplicação. PNE. A OCDE fez um estudo e apresentou há 30 dias no Seminário Internacional de Financiamento Internacional, colocando que o Brasil, se tivesse aplicado em todas as metas, a professora Clarissa, o professor Alexandre, olha, se a gente já tivesse colocado todas as metas, para dizer assim, a meta é burra mesmo, certo? A meta, vamos bater a meta, lá sobre o percentual do PIB. O PIB do Brasil hoje não seria 12,8 trilhões, seria 27 trilhões. Significa que aquilo que é dito ali pelo presidente Lula, pessoal, sobre gasto em educação, não é gasto, educação não é gasto, é investimento. Tem duas palavras. Gasto pode ser realmente custeio e investimento. Gasto, a gente pode falar sobre despesa corrente, que é a nossa contabilidade pública. Mas investimento é despesa de capital. Investimento, eu analiso de outra forma, sobre retorno. Qual o retorno que a educação dá? Gente, mesmo nessas salas de aula, no custeio, a gente chega a quase que mais que dobrar se a gente só atingir as metas de aplicação. O estudo aponta, e aqui já é um estudo já mais nosso, que sairíamos agora, se a gente aplicasse todas as metas da educação, nós poderíamos chegar, se não perdêssemos nada. Não é a meta burra dos gastos públicos, não, gente, porque a China tem 200% em relação à dívida receita PIB, Inglaterra, Japão, eu estou em exemplos. O problema é a nossa eficiência na alocação dos gastos e entender que a educação é em primeiro lugar. Da educação a gente cria uma infraestrutura integrada para todos os planos do Brasil. Seja o plano de transformação ecológica e etc, etc. E aqui no Ceará,
Quando a gente olha aqui um IDH, que eu tenho o mundo inteiro aqui dentro. Eu tenho IDH da África subsaariana até o IDH da Dinamarca, 0,95 mereps, ou lá, onde falou do Beco do Céu, na Vila Velha, lá, e tudo que era inferno, tá certo? 0,13. Poxa, é muitas regiões com muita diferença. Como é que eu vou aplicar uma meta orçamentária e dizer que o dinheiro da educação para todo mundo é igual? Possível. Então teria que combinar uma meta, renda per capita importante é quando a gente vê que o Brasil investe em educação igual, sabe aqui, o país mais rico do mundo. Luxemburgo, é 4,6% também. Então, mas que número é? É porque são correlações espúrias. Os números são linguagens, eles não devem ser ipsilíteres em nada. Meta desse jeito, sem combinação, com renda per capita ou IDH, ou como falou, índice de vulnerabilidade social, não serve absolutamente para nada. E como é que eu estou fazendo política pública desse jeito? Como é que eu pego lá um orçamento e boto desse jeito assim, assim? Nós temos que mudar a maneira de pensar. Então é isso. Para a Fortaleza do futuro, olha o nosso plano aqui, é mudar a maneira de olhar. Não é olhar do mesmo jeito, dado o regramento existente. Porque, gente, isso não faz o menor sentido. Esse é o ponto. Eu tenho que olhar diferente. Quando eu vou avançando aqui, o ponto de partida são os muitos IDHs. Vamos lá. Eu tenho que trabalhar a vocação, óbvio. Aqui eu tenho várias vocações. Mas eu posso falar de territorialização, eu posso falar de hibridização, eu posso falar de financiamento invertido, eu posso entender várias coisas da economia, que eu gosto de falar economia criativa, mas um outro aspecto, que ela é você aprender até a fazer uma máquina dentro de uma escola. É você fazer muito mais do que isso. Isso tudo é arte, não é uma lógica só artesanal, não. É você pegar e fazer Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, ele pintava, mas foi o cara que pegou e foi inventar até o avião 68 do Santos Dumont e os irmãos Wright. É o cara que foi fazer o paraquedas. Ele sabia da genialidade dele, essa construção. Agora que chegou um debate sobre a ciência, tecnologia, engenharia matemática, ou ciência, tecnologia, engenharia, nesse sentido, onde você coloca a arte. Você sai do STEM para o STEAM. A arte é fundamental para quê? Para a inovação e para a criatividade. Para cada escola de tempo integral, não é a arquitetura física. É você pegar e colocar essas pessoas para uma mobilidade mental. Isso a OCDE também colocou, que nós estávamos em 74º lugar. A gente tinha criatividade, a melhor ideia que ela vai de Sobral para crianças, para jovens abaixo de 15 anos. Aí nós tínhamos dois problemas, o PISA lá embaixo e o outro. Por que nossos indicadores internacionais são ruins? Porque nós não desenvolvemos, antes de desenvolver o cognitivo, o lado emocional. Olha que coisa bacana, gente. A gente tem que ser primeiro gente. Primeiro tem que olhar todo mundo no olho no outro e agradecer todos os amigos e primos e família que nós temos e respeitar. Para depois construir uma sociedade. O cognitivo vem depois. E aí aumenta os números. Se emocionalmente bem, você roda. Sou eu não dizendo nada. Esse pessoal deve estar sabendo de alguma coisa que a gente parece não compreender. E nós somos o país do samba. E é lindo isso. Mas a gente tem que ter técnica, tem que ter metodologia, tem que ter a ciência que a universidade produz para tudo. A universidade chegando na educação básica. Isso começa agora, passa. E essas desigualdades, elas chegam nessa inovação. Então, a cidade de Fortaleza, na minha opinião, ela tem tudo isso. A gente vai falar de quê? De Raquel de Queiroz, de Zé de Alencar, vamos falar tudo. Todos eles vão estar falando de alguma coisa que diz isso. É na literatura? Não, é o Fausto Nilo, nosso primo. Fausto Nilo, né? Composição, é mundial, é muita gente compreendendo quem são. É o Fagner, é o outro. E é isso, é Belchior. Tá? É você pegar e ter alguma coisa que é tudo chama de hobby, não é isso não. É literatura, é fazer uma dança, uma coisa e tal. Para quê? Para se desenvolver emocionalmente, para poder rodar. Essa é a discussão da humanização para o 2050 da educação no Brasil. Para a gente superar as IAs e as metodologias das técnicas, nós temos que ser primeiro humanos. E aí o humano que supera a robótica. Então, o eu robô vai ficar eu mesmo, eu humano, para poder tratar. Mas isso com ciência e tecnologia. E para ter a ciência e tecnologia, eu tenho que ter o quê? Inovação. Para ter inovação, eu tenho que ter criatividade. E aí, onde é que eu faço isso? Na arte. Esse é o grande debate. Né? A gente misturar, está aqui a geografia, está aqui a economia, a geografia econômica. Olha a integração. É interconexões e interdependências o tempo todo. E aqui vai. Tem BNCC? Tem, mas a gente tem que pegar e mudar. Aí disseram para mim, e aí? Não, tem as diretrizes curriculares. Se tem 2 anos que está lá para discutir o currículo do meio ambiente, até agora foi, como é que a gente vai fazer com o currículo azul? Não, o currículo azul faz parte do meio ambiente, mas currículo azul também é economia,
é também social, tá certo? Então tem mais coisa. Então nós temos que sair disso para poder tratar no que a gente chamou de sandbox da educação. Olha que bacana. Aquele negócio, você sabe que o PIX não tem lei, não tem nada, né? A turma quer acabar com ele, mas é uma portaria do Banco Central. Por quê? Porque é sandbox. Para quem é de startup, vocês vão ver, o Brasil hoje, em janeiro, aprovou o sandbox para o mercado financeiro puxar, não tem jeito. O que é sandbox? Sandbox é caixa de areia. Mas é o que você fala que você pode fazer tudo sem estar com cheio de regramento. Porque todo mundo entende de tudo que não pode, porque você conhece. Eu me lembro, e acho que a Arthur se lembra disso, que ele era secretário da Casa Civil, eu mudei 35 leis e decretos, porque toda vez que a gente tinha uma reunião, tinha o artigo 18, parágrafo 3º, que não podia, e o outro dizia que tinha uma outra lei e outro decreto. O que a gente fazia, Arthur? Muda. Aí a turma atropelou demais. Não é que atropelou, gente. É porque a velocidade com que a coisa vai, a burocracia weberiana não adianta. Nós temos hoje uma legislação que hoje no Ceará, para fazer uma política pública, é obrigada a passar pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente pratica isso. A minha discussão maior foi a descarbonização da indústria do PC. Hoje é lei federal, gente. Hidrogênio virou isso, a rede do sol, saiu tudo daqui, não foi? Lei do mar, primeira lei do mar do Brasil, primeiro planejamento espacial marinho. Onde foi? Arthur. Estado do Ceará. Gente, aqui a gente tem arte, ó, para poder fazer tanta inovação e trazer tanta coisa. Óbvio que a governabilidade versus a governança versus essa discussão nos atrai a outra coisa. Fundeb podia pensar em alocar coisas sobre IDH, né? Não podia ser assim, ó, conforme o número da população, eu mando dinheiro e tudo. Não é bem assim. Tá certo? O mundo não é desse jeito, não é tão cartesiano. E quando a gente fala de education bonds aqui, uma brincadeira, para dizer o seguinte, gente, tem 4 trilhões de dólares para investimentos em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muitos deles não reembolsáveis. Nós não temos um fundo de educação que possa receber dinheiros internacionais dessa forma. Por quê? Porque a gente tem medo do capital internacional. Não é isso. Existe 4 trilhões de dólares para poder fazer isso. Então a gente vai falar, vem, eu quero, sabe por quê? Porque pode não haver um emprego, mas o posto de trabalho pode ter para o empreendedorismo de cada um. Então eu preciso de fundos que vão acreditar numa ideação, numa ideia, numa startup. Hoje, Fortaleza é o 4º município, tem 616 startups cadastradas no Sebrae. Tá? Então, perto para Florianópolis, 940, mas é isso que tem. Então nós temos um ecossistema, financiamentos, currículos, abordagem, que precisa de um novo modelo em Fortaleza. Olhando o CSNE, que saiu lá em novembro, Fortaleza pensando. Eu saí dos 7 pontos de eixo e fui só para a educação. Por quê? Porque eu acredito que a educação pode aumentar o PIB e melhorar a distribuição de renda até da população. Vai passar. É como isso. Você pegar a educação básica, um motor, mas isso não é ponte que a gente possa chegar a alguma coisa. São 3 níveis de territórios dentro. E hoje, você tem essas escolas todas, nesses bairros todos, e você tem que capitalizar. Onde eu tenho uma escola pública de menor IDH, obviamente eu tenho que fazer um esforço maior de orçamentário. E eu tenho recursos para isso? Tem. É só uma questão de divisão sobre tudo isso. Pode passar. Tá? Aqui uma ideia de arte dos currículos, isso tem. Eu brinquei aqui, porque vocês estavam falando, isso aqui é por causa de um outro texto que eu tinha escrito, que era assim, nós temos Hollywood, gente, é o segundo maior setor, depois do bélico, nos Estados Unidos. Bollywood está fazendo essa internacionalização da Índia. E a gente pode pegar essa Hollywood aqui, que é a ideia do audiovisual, é os filmes que a gente está vendo e protagonismo. Aqui nós temos 300 dias de locação tranquila, que a iluminação é clara, não está mais fechada, mas aqui pode ser feito tudo isso. E pode ter um ecossistema criativo muito forte. Então, tem startups territoriais, como tem lá no Beco do Céu, viu? Conheço bem lá o pessoal, e a gente esteve por lá, né? E colocando, e é um pessoal fantástico, quer dizer, arquitetura e tudo foi feito lá, com a Dani, com os meninos todos, e depois a gente até chamou, né, para poder trabalhar no Estado, para poder ajudar, mas aí eles não tem condição não, esse não é meu negócio não, eu tenho que fazer, e ajudar as outras comunidades a construir, mas é isso, porque é difícil mesmo, quando você está ali, etc. Mas segue, aceleração, saída e tudo, injeção de capital, sem dinheiro ninguém faz nada, gente, não adianta ficar brigando, não é uma questão do sistema, o sistema capitalista é uma droga, ele é concentrador, ele tem uma opção de coisa, mas quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente fala de moeda, não adianta, eu preciso comprar, eu preciso comer, eu faço coisas com dinheiro, então eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, e eu preciso encontrar orçamento para isso.
Eu preciso dar dignidade. Eu acho que Bolsa Família, tudo isso são condições, a gente termina o trabalho sobre uma educação emancipatória. É você ter um dia a condição de ter o melhor indicador é quando você reduz o hiato. O indicador não é o IDH, é a redução ou a melhoria do IDH é que dá o grande indicador. Não é o PIB, nem o PIB per capita. E a gente pega e começa a ter o quê? Outras métricas e outra forma de poder. É necessário, claro, senão ninguém vai. Mas é isso que foi dito aqui, eu achei ótimo, professor Clarice. Se não tiver todo mundo conversando, acabou-se. Né? Agora tem que conversar com todo mundo. A gente fala em tríplice hélice, beta hélice, governo, setor produtivo e também a academia, quer dizer, todo mundo ali tem que estar conversando. Depois eu tenho que ter startups, são os movimentos. E a gente pega e tem essa abertura para absorver essa nova lógica que é criativa. Eu tenho que sair da caixa, outbox também saindo, tá bom? Saída da caixa. Sandbox é a caixa de areia, eu posso fazer qualquer coisa. Tá certo? E tem que ter, pelo menos na juventude, que está aqui essa negócio. Gente, não há restrição. A restrição está aqui. Na hora que você tem o próprio sistema democrático, ele vai te dar posições. Está aqui as teses para poder pegar e quebrar a nova lógica. É óbvio que eu preciso de pesquisa e discutir tudo isso com todo mundo, mas se não for a partir daqui da academia, é mais difícil você pegar e criar essas lógicas de inovação que construam tudo isso. Passando, governança. Financiamento a lógica, está certo, territórios. Eu tenho 30 segundos, passando. Vamos levar o IDH. Ponto. Fundeb territorializado e todas essas questões. Estudei no Fundeb, o FNE tem que ter uma outra ordem. Está aí, fundos de inovação, contrapartida de IDH, Fundeb territorializado, pode passar, sustentabilidade financeira, evolução educacional, salto IDH com maturidade criativa, passa. Esse ecossistema de Fortaleza tem que ter um pilar social, obviamente, de domínio tecnológico, as cleantechs para o ambiental, e a gente falando de várias coisas, o pilar econômico aí, com toda essa exportação de propriedade intelectual e tecnologia, obviamente, uma monetização mais forte da cultura, e eu, como gosto assim, Iracema 8 é para poder falar, a gente pode fazer cinema assim, e fazer uma coisa, olha, tem Netflix agora, está 2%, já pensou aqui nas várias periferias, fecha, e aqui eu concluo, tá certo? A síntese é essa, um sistema baseado na realidade, mas aproveitando o que tem de lei. O Sistema Nacional de Educação, tá certo? A escola como hub econômico, eu acho isso, tá certo? É só uma ilação, mas para poder dizer o seguinte, eu tenho que ter lá esperança. Para entender isso, eu tenho que saber se desde a escola básica eu vou ter alguma coisa para poder ter meu sustento, sustentar minha família e me dar dignidade. E isso, capital direcionado ao impacto. Se eu não tiver uma sociedade, professor, como professor, de impacto, não anda nada. Então, financiar essa base da pirâmide é fundamental. Eu não tinha muito para dizer de Fortaleza, mas a lógica que eu vejo é que isso cabe. E Fortaleza pode ser essa metrópole do sandbox de uma mudança que cresça, distribua a riqueza nas periferias a partir da educação das suas escolas, como hub econômico e tudo. Era mais ou menos esse o recado que eu tinha para passar nessa discussão. Pronto, Luiz. Nós agradecemos a fala do economista.